Bom dia, boa tarde, boa noite aos irmãos do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec ou de todos aqueles que porventura assistam a esse estudo. Neste momento nós vamos fazer o estudo do Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação kardeciana. Primeiro é o Livro dos Espíritos, depois vem a sua complementação, que é o Livro dos Médiuns. Vamos hoje iniciar o segundo capítulo, que Kardec deu como título do maravilhoso e sobrenatural. Vamos dar uma olhadinha no que significa realmente, assim, pelo dicionário, maravilhoso e também sobrenatural, né? Então, maravilhoso é aquilo que provoca admiração. Nós podemos dizer que tudo que é deslumbrante, que é admirável, a gente diz que é maravilhoso. E sobrenatural, o nome está dizendo, né? Um prefixo sobre quer dizer acima de, do natural. Então, sobrenatural é uma coisa que está fora das leis naturais e acima das leis naturais, né? E nós sabemos, no Livro dos Espíritos, né, Kardec vem perguntando aos espíritos sobre essas leis naturais. Mas será que nós sabemos quais são os limites dessas leis? Nós desconhecemos uma série de fenômenos, quais as causas de determinados fenômenos. Nós ainda não conseguimos descobrir uma porção de coisas, né? Então, por exemplo, há muito tempo atrás, né, as pessoas, os seres humanos da Terra, por exemplo, não conheciam ainda o ciclo da água. Então, quando dava aquelas tempestades incríveis, né? Aquelas chuvas, aqueles dilúvios muito grandes, por desconhecerem o ciclo da água, eles endeusavam aquele fenômeno, né? Eles diziam que davam nomes, né? De deuses, né? Por exemplo, não entende, como até hoje, aliás, a gente não entende, né? O fenômeno muito bem, o fenômeno do sono, né? Então, cada fenômeno que acontecia e que os seres humanos não entendiam por que aquilo acontecia, eles lhes davam o nome como se fosse um deus, né? Então, como por exemplo, relâmpagos, trovões, não associavam os relâmpagos aos trovões e muitas outras coisas, né? Aí a gente pergunta assim, será que podemos provar que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza? Vamos ver nesse capítulo, né? E aí a gente pode pensar assim, essa crença nos espíritos sempre existiu, em todos os povos, em todos os tempos, em todos os lugares, e em todos os livros sagrados de todos os povos. Então, a primeira noção que nós já vimos no primeiro capítulo e que é fundamental para que a gente avance, não é, nesse estudo do Livro dos Médiuns, especificamente esse estudo de hoje, nós sabemos que o Espírito existe. Não é? Não temos que ter dúvida que ele existe. E se ele existe, ele é imortal, porque ele não é matéria. Ele, vamos dizer assim, ele não se modifica. Todas as aquisições que o espírito adquire na vida e vai levar para a eternidade aquelas aquisições. Então,
o espírito ele é imortal, ele não morre com o corpo físico. E também vamos entender, né? Saber que o espírito existe, que ele é mortal. E agora nós temos que entender como ele se comunica com os outros espíritos. Como nós acabamos de falar, né? Todos os tempos e lugares, os povos sempre disseram que os espíritos se comunicavam. Não é isso? Então, vamos iniciar falando sobre um importante atributo do espírito, que é o pensamento. A própria ciência, ciências humanas, né, psicológicas, ela não explica, ainda não consegue explicar o que é o pensamento. Porque o pensamento é um atributo do espírito. E o espírito, ele não é o nosso corpo físico. Ele pode até estar vinculado ao nosso corpo físico, mas ele, vamos dizer assim, ele não faz parte do nosso corpo físico, até porque o nosso espírito, ele é algo que não tem similaridade nenhuma com a matéria, com o que nós entendemos por matéria, né? Então, isso é a primeira coisa que nós precisamos entender. E aí, sabendo que o espírito existe, a gente ainda não compreende a possibilidade que o nosso pensamento tem de atuar sobre a matéria. Ele não é matéria, mas ele atua sobre a matéria. Nesse momento de pandemia, muitos psicólogos têm dito isso, né? E se nós estivermos com o nosso corpo enfraquecido, sem resistências, é muito mais fácil que um vírus, no caso, né, o que está sendo falado aí, que ele penetre no corpo e ele faça um estrago. E esse corpo não consiga reagir, porque o espírito ele está sempre ligado, interligado com a matéria. Então, ele atua sobre a matéria, né? Ele nos impressiona os sentidos de nos transmitir os seus pensamentos entre um espírito e outro. Quer dizer, nós temos a capacidade, porque temos espírito, de transmitir o nosso pensamento para um outro espírito. Esse outro espírito está encarnado, né, com o corpo de carne ainda, vivendo como nós, ou está desencarnado. Então, esses fenômenos que existem entre espíritos, na realidade, nós não podemos chamá-los de sobrenaturais. Simplesmente são leis da própria natureza, essas leis que são imutáveis porque foram criadas por Deus, não é? Então, essas leis, elas são leis que não se modificam, não é? E não existe nada sobrenatural, né? Nada de maravilhoso. Nós é que não conhecemos como é que se dá esse processo de um espírito se comunicar com outro. Porque existe essa comunicação de espírito encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Agora, veja só, quando a doutrina espírita começou, por exemplo, o que Kardec observou? As mesas girantes, né? E giravam, se levantavam. Então, a gente fica pensando assim, Kardec observou tudo isso e depois veio a descobrir, até porque os próprios espíritos disseram que eles eram espíritos, que eles movimentavam aquela mesa, não é? Então, a gente pensa assim, se
levantou uma mesa, o espírito conseguiu levantar uma mesa e ela ficou no ar, ou ela girou, está derrogando a lei da gravidade? Não, não está. Mas são aspectos das leis naturais que nós ainda não sabemos como elas agem. Não é? Exatamente como acontecem aqueles efeitos. Agora, sempre uma coisa que é sempre lembrado a nós por Allan Kardec, que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Quando as mesas se levantavam, ficava aquela dúvida, mas quando as mesas começaram a responder perguntas de seres, né, como qualquer um ser encarnado, e que é inteligente, elas respondiam com inteligência. Você vai fazer isso? Você quer isso? E ela dizia assim, não quero. Então, o que acontece é que nós não conhecemos ainda todos os fenômenos naturais que existem, né? Por exemplo, Kardec dá esse exemplo, né? Que há mais de 100 anos, na época dele, né? No nosso agora mais de quê? Quase 300, né? Então, por louco passaria alguém que há 100 anos tivesse proposto transmitir um telegrama a 2 quilômetros de distância e receber resposta minutos depois. Agora vocês vejam. E hoje? Nós falamos ao vivo e a cores em tempo real com qualquer pessoa do outro lado do planeta. Se falassem isso conosco há 50 anos atrás, por exemplo, há 60, a maioria das pessoas iam dizer que nós estávamos, né, pinéus, estávamos loucos, por falar que poderia ser possível acontecer uma coisa dessa. Mas aí foram descobertas uma série de leis que não se sabia e agora nos permite, por exemplo, nós estarmos aqui. Poderíamos estar aqui ou no computador, no celular, falando assim, no mesmo momento em que eu estou falando, falar com uma pessoa que está morando no momento do outro lado do mundo. Não é assim que acontece? Então Kardec diz, olha, se fosse 100 anos atrás, no tempo dele, não é? Se falássemos que íamos passar, digamos assim, um telegrama para outro país e íamos receber a resposta minutos depois, por exemplo, todo mundo ia dizer que ele estaria louco, né? Então, simplesmente que a ciência, ela vai todos os dias descobrindo novas leis da natureza. E aí a doutrina espírita nos mostra algo que a ciência ainda não descobriu. Atualmente já existem muitos médicos, muitos cientistas pesquisando, estudando sobre um corpo que existe entre nosso corpo físico e a nossa alma, o nosso espírito. Esse corpo é o que intermedia, digamos assim, todos esses fenômenos que nós conhecemos, né? Quem é espírita conhece esses fenômenos que nós chamamos de mediúnicos, porque é um ser encarnado que está servindo de medianeiro para que um ser desencarnado se comunique, né? Então, ao longo do tempo, nós vamos descobrindo uma série de coisas que nós não conhecíamos antes, né? Então, para nós, os espíritas, não há coisa alguma sobrenatural. O que há realmente são leis que nós ainda desconhecemos. Então, acontece um fenômeno, nós não conhecemos o que causou aquele fenômeno. No caso dos fenômenos espirituais, basicamente é porque ainda não se estudou, a ciência ainda não está estudando, alguns sim, mas muito poucos,
sobre esse corpo que a gente dá o nome de perispiritual, que ele é que, vamos dizer assim, facilita essa comunicação entre dois espíritos, né? Kardec diz que a gente pode até acreditar, não é, na existência de um fluido ainda desconhecido. Pode até acontecer. Mas quem prova a intervenção dos espíritos? Não é? A gente pode até acabar descobrindo aqui existe, né? Esse fluido que a gente dá o nome de fluido cósmico universal, que a gente não, né? Kardec dá o nome de fluido cósmico universal, e que ele se individualiza em cada ser, em que é dado o nome de corpo espiritual, corpo perispiritual. Ele envolve o espírito e envolve também, está ligado ao corpo físico. E daí acontecem todas essas comunicações, né? Então, na realidade, né, esse fato se funda no mesmo princípio que nós já falamos, né? Que todo efeito inteligente é de ter uma causa inteligente. É o princípio que os físicos se baseiam para explicar por que não se pode viajar para o passado. Veja só. Outro dia eu escutei de um físico muito conhecido, que por sinal é brasileiro, né? O Marcelo Gleiser, mas que está radicado nos Estados Unidos, é professor de uma universidade lá. Ele disse que essa lei de causa e efeito é uma das poucas leis que os seres humanos não podem, vamos dizer assim, entender nada sem ela. Todo efeito vem de uma causa, que é o que diz a doutrina espírita, né? Então, ele até explica, né, que como esse efeito, se existe um efeito, existe uma causa. Então, nessa lógica, não se pode viajar para o passado. Porque se a gente viajasse para o passado, nós poderíamos querer modificar aquele presente que já existe, que é efeito. É meio complicado, né? Mas vejam só, é um princípio fundamental na física. Então, se explica muito bem isso que nós estamos querendo dizer. Então, o que Kardec disse, os espíritos dizem o tempo todo, todo efeito inteligente só pode ter uma causa inteligente. Isso é ciência. Então, se é ciência, a gente não pode achar que não é verdade. Não é isso? Que aí a gente vai entender que esses efeitos espirituais, quer dizer, se o corpo físico não está ali, não é? Ele está, o corpo físico, e provoca esses efeitos, não é? Então, tem que ter uma causa. Que causa é? É o espírito, que está ali sendo envolvido por aquele perispírito, que é uma matéria, vamos dizer assim, muito sutil, e ela é moldável, não é? Então, quando o espírito pode aparecer para qualquer um, né? Digamos assim, para um médium vidente, ele vai com aquele aspecto que aquela pessoa encarnada conheceu ele. Né? Bom, então, continuando, Kardec continua dizendo, né, que comprovada a existência desses seres invisíveis, na época que Kardec fez esses estudos, ele observou muita coisa, ele assistiu muita reunião mediúnica, apesar dele não ser médium, não ter sido médium ostensivo, ele observava tudo, né? Então, comprovada a existência desses seres invisíveis e que eles agem sobre a matéria, mas eles fazem isso por causa do envoltório fluídico que ele reveste o espírito, como nós já falamos. Né? Então,
esses assuntos eles são muito complicados, até para serem explicados. Mas a gente tem que ter sempre na nossa mente uma coisa. Nós encarnados somos corpo físico, perispírito e alma, ou espírito, tanto faz, né? Nós dizemos assim, né? Quando a gente desencarna, a gente perde o corpo físico, fica aqui. Mas o corpo perispiritual vai conosco até ligado ao espírito, né? E quando há necessidade desse espírito, vamos dizer, vir aqui na Terra, porque talvez tenha alguma coisa, sei lá, para resolver, ou para encontrar com um familiar, amigo, alguma coisa assim que ele tenha que vir, como André Luiz nos conta, nos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, né? Então, aí é que se dá uma comunicação inteligente. Se a comunicação inteligente vem de um ser inteligente, e esse ser inteligente é uma alma ou um espírito. E Kardec diz o seguinte, literalmente: nisto está a chave de todos esses fenômenos que são ditos sobrenaturais. Então Kardec quer desmistificar essa ideia de que vamos dizer assim, o encontro de dois espíritos, um encarnado e um desencarnado, né? A mediunidade, né, dos seres encarnados que entra em contato com aquele ser desencarnado, não é? Não é uma hipótese, é uma verdade. É uma verdade que foi amplamente estudada, observada e, vamos dizer assim, categorizada por Allan Kardec e codificada através da doutrina espírita, né? Que é o resultado da observação. Então, ele chegou a essa conclusão, né? Aí ele fala no capítulo uma coisa muito interessante. Ele diz que se alguém que não acredita em espírito, não acredita nessas comunicações entre os dois mundos, né? O mundo material e o mundo espiritual, se alguém puder dar uma explicação mais racional e apontar a causa de todos esses fenômenos, então será possível discutir sobre o assunto. Se fosse isso possível, mas não é, né? Então, quando a gente... um exemplo, eu não acredito em Deus, eu não acredito em espírito. Se você não acredita, você só acredita se for provado, então o que é que acontece? Você tem que provar, isso diz a ciência isso, você terá que provar a não existência de Deus e a não existência da alma ou espírito. E aí, como é que se vai provar uma coisa dessa? Pode ser provada? Então, ninguém pode dizer que não existe espírito ou alma, não. Ninguém pode dizer isso. Porque também ninguém consegue provar que não exista. Agora, óbvio que pela ciência material, não é? Que tudo tem que ser visto, palpável, né? Fica difícil, porque o espírito não é matéria. Não é? Isso que a gente tem que entender. E que o perispírito é. Só que é uma matéria que Kardec chamava de quintessenciada. É uma matéria muito sutil e etérea. Então, o que é importante para a gente entender essa primeira parte desse capítulo é que para nós espíritas, de acordo com o estudo dos espíritos, né, codificado por Allan Kardec, não existe, não é, nada para nós sobrenatural, uma coisa que
maravilhoso, sobrenatural, milagroso. Não, não é. Simplesmente são aspectos que existem, mas que nossa ciência ainda não tem como provar. É uma questão só, digamos assim, talvez de tempo, né? Não sei quanto tempo, mas isso provavelmente vai se poder provar algum dia, mas nós não podemos provar com os meios científicos do momento, né? Da ciência material, mas nós já podemos provar isso com inúmeros casos diante de uma reunião mediúnica, né? De um trabalho mediúnico em que se recebe os espíritos por amor, por bondade, por caridade, aqueles que ainda estão ligados ao plano material, que eles precisam de um ser material que possa explicar a eles, muitas vezes, que eles estão já desencarnados, que não são mais daqui da Terra. É complicado, né? Um pouquinho complicado, mas, na verdade, o que nós precisamos, todos nós que temos algum interesse pela doutrina espírita, é procurar conhecer os livros da codificação, principalmente os 5 livros básicos da comunicação. O primeiro é o Livro dos Espíritos, o segundo é o Livro dos Médiuns, o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto, o Céu e o Inferno, e o quinto, a Gênese. Porque ali, nesses 5 livros, estão fechados, vamos dizer assim, resumidos, entre aspas, tudo que se refere à doutrina espírita, tudo que se refere aos espíritos, né? Como é que eles vivem, como, onde, de que forma, como é que eles se comunicam. Então, fica aí, né, o nosso pedido, vamos dizer assim, né? Nosso dever de casa, será? Que todos busquem conhecer, para começar, o Livro dos Espíritos. Esperamos, né, que tenha ficado claro essa explanação sobre esta parte e pedimos, né, que Deus continue a abençoar a todos nós, não é, os nossos amigos, familiares, enfim, que Deus nos abençoe mais uma vez e que assim seja. Graças a Deus.